Então, turma, bom dia. Hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade aqui. Então, a semana passada a gente teve essa apostila aqui, né? Roteiro de química, número de mol e constante de Avogadro, onde eu vou explicando para vocês o conceito de mol e apresentando também a constante de Avogadro. Então, dentro dessa apostila tem uma historinha aqui, que a intenção é justamente tornar mais simples o entendimento, e é que vem a atividade de fixação que eu costumo colocar o vídeo corrigindo a atividade de fixação no dia da avaliação, certo? Então, na atividade de fixação eu pergunto assim, eu peço para você fazer o seguinte, assim como no exemplo aqui, onde você tem 12 gramas de carbono 12, né? E aí tem uma associação aqui, né, entre a massa do elemento químico e a massa em gramas que eu quero, certo? Na minha pergunta. Eu chego à conclusão de que eu preciso de 10 elevado a 23, isso aqui é uma potência. 10 elevado a 23 átomos de carbono 12 para que eu tenha uma massa de 12 gramas desse elemento, certo? A massa da balança. Então, olha, complete as frases. Aqui é só uma questão de fixação mesmo, certo? Então, para você ter 11 gramas de sódio 11, certo? Essa aqui é a massa atômica do sódio. Eu vou precisar ter aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio 11, certo? De sódio com massa atômica 11. Então, esse número aqui é uma constante. Para você ter 40 gramas de cálcio 40, você vai precisar também ter essa quantidade aqui de átomos de cálcio 40, certo? Já aqui eu tenho, acho que está repetido aqui embaixo, né? Então esquece essa daqui, erro de digitação, uma cópia mal feita. E aqui eu tenho o seguinte, olha, quanto que você precisa, você tem, quanto, a gramagem aqui, né, a massa de oxigênio 16, que é a massa do oxigênio, eu tenho esse valor aqui de átomos de oxigênio, certo? Então, essa quantidade de átomos de oxigênio, que esse valor aqui é a constante de Avogadro, certo? E essa constante de Avogadro, ela é igual à quantidade de 1 mol, certo? Então, quantas gramas de oxigênio eu vou ter? Oxigênio 16 em 6 vezes 10 elevado a 23 átomos desse elemento. Então, eu vou ter 16 gramas. Então, sempre tem essa associação aqui, você vai ter a quantidade do mol, né, a constante de Avogadro, para um determinado elemento químico de uma determinada massa. Você vai ter a quantidade em gramas, né, em massa da balança, é igual numericamente ao valor dessa massa aqui, unidade de massa atômica, certo? Aí, quantos átomos de nitrogênio 14 tem uma massa de 28? Pronto, aqui observe que esse 28, ele é o dobro de 14, certo? Então, quantos átomos você vai ter? Você vai ter a constante de Avogadro, que vai dizer a quantidade de átomos, vezes 2, porque 28 é o dobro de 14, certo? Se fosse 14, a quantidade seria essa, mas como esse 28 aqui é o dobro de 14, então você vai ter essa quantidade aqui, 12 vezes 10 elevado a 23, certo? A 23 átomos de nitrogênio, ok? Aí agora vem para a segunda questão aqui, deixa eu apagar essa... Não, vou deixar aí. Aí vem aqui a segunda questão, né? Quantas bananas de 120 gramas serão necessárias para você ter um pacote de banana com massa de 1440, certo? Então você tem um pacote de bananas, um cesto de banana com 1440 gramas de banana, sendo que cada uma banana vai ter 120 gramas, é só você fazer uma divisão. Você vai pegar 1440 gramas e vai dividir por 120 gramas, que é o peso que é a massa de cada banana, para você ter o resultado. Deixa eu apagar aqui. Para você ter esse resultado. Então, se você fizer essa continha aí, você vai ver que vai dar 12 bananas, certo? 12 unidades, né? Uma vez que você vai cortar aqui esse G, o resultado vai ser 12 bananas. E a gente chama essa quantidade aqui, né? Como chamamos essa quantidade? Essa quantidade, você sabe bem, ela é chamada de dúzia,
certo? Então, essa massa daqui é como se fosse a massa do elemento. Deixa eu baixar aqui um pouquinho e dar uma apagadinha aqui em algumas coisas aqui para você ter uma ideia do que a gente está falando, que fica mais fácil de ver, né? Então, veja só, essa massa de cada uma banana é como se fosse a massa atômica desse sódio daqui, certo? E esses 1.440 gramas aqui é essa massa de 11 gramas a qual eu quero chegar fazendo essa pergunta, né? E a dúzia, que é essa quantidade de 12, seria essa constante de Avogadro aqui, que é a mesma resposta para todas essas perguntas, por isso que é uma constante, entendeu? Então aqui é uma forma de fazer uma analogia. Dentro da historinha que eu coloquei aqui em cima, certo? Tem também uma questão com as bolinhas de gude, bola de vidro e bola de ferro, que deve ajudar você a entender qual é o conceito do mol, certo? Aí essa quantidade de mol, essa quantidade que a gente chama de mol, a gente vai usar na próxima aventura, que vai ser as concentrações da solução. As concentrações da solução. Já eu tenho aqui uma terceira questão. Concentrações. Certo? Vai ser o nosso próximo conteúdo, concentrações de uma solução. Então, aí eu tenho aqui uma terceira questão que está relacionada a essa daqui das bananas, certo? Essa daqui. Então, veja, a massa da banana é como se fosse a massa do átomo. Você vai assinalar se é verdadeiro ou falso. Eu já fiz essa associação lá em cima, quando eu comparei com o sódio ali, né? Em sim, verdadeiro. A dúzia é como se fosse o mol, verdadeiro. O 1440 é como se fosse a massa molar. Essa massa molar que a gente chama aqui é a massa de 1 mol, certo? Porque você tem essa massa daqui, essa massa que é a massa atômica, né? Mas aí você pergunta quantas partículas, quantos átomos você vai ter de sódio 11 para você ter 11 gramas, certo? Então, esse 11 gramas aqui, assim como esse 40 gramas, assim como esse 16 gramas daqui, é o que a gente chama de massa molar, certo? Que é a massa de 1 mol, né? Nesse caso, como eu tenho essa quantidade aqui, eu tenho 1 mol. 6 vezes 10 elevado a 23, né? 6 vezes 10 elevado a 23, isso daí é a quantidade que dá 1 mol. Então, essa massa molar para o sódio é de 11 gramas para cada 1 mol de sódio, quer dizer, para cada 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio, certo? Então, a alternativa aqui é a seguinte, 1.440 gramas é como se fosse a massa de 1 mol. Ok, só que nesse caso aqui é a massa de uma dúzia, né? Mas é como se fosse, fazendo a analogia, é como se fosse a massa de uma dúzia, né? 12 bananas. O número 12 é como se fosse a constante de Avogadro, correto também. Então, pelo jeito aqui está tudo certo, né? O número 12 é como se fosse o 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, certo? A quantidade de 1 mol é equivalente a uma dúzia. Pronto, essa está errada, porque ele afirma que a quantidade de 1 mol é equivalente a uma dúzia, então essa daqui vai ser a única que está errada. A quantidade de 1 mol vai ser equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, certo? O que é equivalente a uma dúzia é a quantidade de uma dúzia, certo? Que vai ser 12 unidades. Então, é uma atividadezinha simples. A avaliação que sai na próxima aula, ela também é baseada justamente nisso daqui, e o nível dela não é muito mais alto do que essa atividade de fixação aqui. Você, tendo entendido a atividade de fixação, você consegue fazer a avaliação de mais tarde, certo? Outra coisa também é que na avaliação que a gente vai fazer quinzenal, eu já vou ter uma questão, certo? Pegando o gancho aqui desse conteúdo aqui, concentrações. Então vai ter uma questão lá que você vai achar que não está relacionada com o assunto. Aquela questão, ela é já uma prévia do conteúdo concentrações, mas ela não é difícil. Serve também como avaliação do nível da gente, do nível que você está, né? Eu vou olhar essa questão e eu vou ver o que é que você já sabe para poder a gente trabalhar com concentrações. Então tenha uma boa prova
e dúvidas no privado, ou então no grupo, certo? Ou então no diário de bordo. Valeu, um abraço.